teve uma luxação de ombro, né? Uma luxação glenohumeral. Explica pra gente o que é essa lesão aí, e se pega só gente do jiu-jitsu ou não. Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e esse é o canal O Paciente. Aqui no canal O Paciente nós conversamos com vários profissionais da saúde que vão tirar a tua dúvida, a dúvida do paciente sobre diversas áreas da saúde. Hoje eu estou conversando aqui com o meu colega Júlio Gazola, médico ortopedista, fez a faculdade no FINCA, né, na Faculdade Integrada Aparício Carvalho, lá em Rondônia. O cara veio de Rondônia, paulista, foi para Rondônia. Isso, meus pais foram para lá há muito tempo atrás, me criei por lá. E voltou para cá, né? Daí eu conheci o Júlio na residência, né? Ele fez a residência no local onde eu trabalho, lá, que é no hospital ele fez no hospital da Ubra, mas passava comigo lá também no HPS de Canoas. Ele fez um fellow, que nós chamamos ali, que é a especialização dentro da ortopedia, né, em ombro, dentro da Santa Casa, né, aqui de Porto Alegre. Tem uns hospitais muito bons, né, nesse tipo de especialização, né. Hoje ele é um médico concursado e contratado do Hospital Cristo Redentor, que é um dos hospitais um dos maiores hospitais de trauma aqui de Porto Alegre, né? Considerado o maior emergência SUS do sul do país. Não sei se ainda é, mas por muito tempo foi. E tem o consultório dele, né, no consultório Medplex Santana. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui, óbvio, de ombro, né, que abrangem todo mundo pode ter essa lesão, mas eu trouxe o Júlio aqui também, não só porque ele tem essa expertise em ombro, mas porque o Júlio é faixa preta de jiu-jitsu, né? E aí nós vamos comentar aqui sobre duas lesões que são muito comuns no jiu-jitsu, são relativamente comuns no jiu-jitsu e também são muito comuns dentro do Hospital Cristo Redentor, dentro da ortopedia, né? A gente vê isso, né, em quedas de bicicleta, não é só em queda de moto. Às vezes tem pacientes que às vezes caem só em casa, né? E eu estava falando da luxação de ombro, que é quando o ombro sai do lugar, e a luxação acromioclavicular, que é diferente da luxação de ombro, né? Obrigado, Ju, por ter vindo aí, né? Sei que tem um tempo meio corrido aí, foi difícil conversar, chamar o Ju para vir aqui. E, cara, a gente, dentro do jiu-jitsu, né, vou chamar o jiu-jitsu para conversa, né, porque é bem a tua área. A gente tem dois caras que dentro do jiu-jitsu que eles são muito conhecidos, né. Um é o campeão, que é o Nicolas, né, o Nicolas Menegari. Ele teve agora recentemente uma lesão bem grave, sim, né, no ombro. Ele teve que fazer cirurgia, está ainda em recuperação, né. Quem segue ele nas redes, a gente sabe que ele está numa recuperação muito boa, né? Tá indo, né? Mas é uma lesão bem grave, né? Teve uma luxação de ombro, né? Uma luxação glenohumeral. Explica pra gente o que é essa lesão aí, e se pega só gente do jiu-jitsu ou não. Antes fosse, né? Assim, infelizmente, a luxação de ombro ela acontece em diversos ambientes e diversos esportes. O jiu-jitsu, como a natureza do esporte é a gente colocar muitas vezes uma articulação à prova, né? Então, às vezes acontece com uma frequência maior. Mas, por incrível que pareça, eu vi mais luxações no Muay Thai do que no próprio jiu-jitsu. Às vezes por um soco, né, no vazio, com muita potência, às vezes acontecia a luxação. Mas, basicamente, o conceito de luxação glenohumeral, luxação do ombro, é quando a articulação ela perde a sua congruência. Então, né, nós temos a articulação escápula, né, glenoide, com o húmero, e esse húmero, a cabeça do húmero, ela desloca, sai do lugar. E, consequentemente, essa articulação já não está mais unida. Aquela luxaçãozinha que às vezes o paciente chega para a gente na emergência, doutor, tive uma luxação, que eles confundem com entorse. Não é isso, né? É diferente. Muitos pacientes confundem contusão com luxação, né? Então, luxação é algo bem mais grave, né? A principal característica é essa, né? A articulação sai do lugar e, consequentemente, a gente perde a funcionalidade daquele ombro. A gente não consegue mexer, tem muita dor, e dependendo da articulação que isso está acontecendo,
ela fica com uma deformidade. No ombro, por exemplo, a gente vê o sinal da dragona, né, que é quando a gente perde essa voltinha do ombro aqui, né, que é dado pela cabeça do húmero junto com o deltoide. E isso, quando acontece em qualquer momento, assim, em pacientes normais ou no jiu-jitsu, isso a gente pode, vou para casa, vou dar uma esperada, assim, e depois eu vou no médico, como é que é? Assim, a luxação é uma urgência, então a articulação tem que ser colocada no lugar, tem que ser reduzida o mais rápido possível. Então é uma urgência, o ideal é procurar sempre o hospital. A gente vê muita história. Existem colegas que às vezes colocam ali na beira do tatame mesmo, traciona. Eu já vi isso uma vez, já fiz em um outro colega, vamos fazer. Eu sempre falo assim, às vezes, depois eu acho que provavelmente a gente vai conversar sobre isso, existem duas pessoas, existem, né, dois tipos de paciente. Tem aquele que luxou a primeira vez, fez uma luxação traumática, e esse paciente, às vezes, é bem complicado a gente fazer qualquer manobra, porque a gente não sabe se é realmente só uma luxação, se ele não tem uma fratura associada, e qualquer manobra ali você pode piorar a lesão. Eu sempre dou o exemplo do Jiri Prochaska, não sei se tu acompanhou. Não, esse era um não. lutador de MMA, ganhou do Glover Teixeira, e daí, durante o treino para revanche, ele luxou o ombro no tatame, ali, treinando com os colegas. E um outro cara de uma outra equipe foi tentar colocar o ombro no lugar. Fez lá, foi a primeira luxação dele. Fez uma tração e contratração lá e fraturou o húmero dele. Então ele ficou ali 6, 8 meses afastado do esporte, passou por uma baita cirurgia por causa de um momento ali intempestuoso, algo que não deveria ter sido feito. Então, a orientação é sempre que acontece uma luxação, você não tentar reduzir, né? Existem daí os pacientes que têm uma luxação recidivante, que já luxou, né, 10, 15 vezes, às vezes eles até se adaptam e conseguem colocar no lugar quase que sozinho, com uma pequena ajuda. Esses a gente dá um desconto, a gente entende quando eles fazem, mas a orientação médica é que não seja feita nenhuma manobra de redução sem antes passar pelo médico, fazer uma radiografia, um exame de imagem, constatar que é uma luxação e não uma fratura luxação, e aí sim, nas mãos, né, hábeis, né, treinadas para isso, a gente colocar essa articulação no lugar. Isso a gente faz normalmente no hospital, né? Preferência no hospital. Isso. E para fazer um diagnóstico dessa lesão, assim, luxação, tu falou em raio-x, né? A gente faz um raio-x e vê que está fora do lugar no raio-x. Perfeito. Né? O que faz depois que a gente colocou no lugar, assim, precisa, por exemplo, fazer em bloco cirúrgico? A gente pode fazer, como é que funciona para botar no lugar? Hoje em dia, né, isso é um pouquinho variável, né? A gente sempre dá preferência por tentar colocar o ombro no lugar do paciente na emergência, sem levar para o bloco cirúrgico, sem fazer uma anestesia geral, né? Que seria o mais comum. Por quê? Porque ali embaixo, na emergência, desde que você consiga acalmar o paciente consiga ficar relaxado, às vezes um bloqueio local pode ajudar, né, com uma manobra suave, sem muita força e sem muita agressão ao paciente, o paciente estando bem lúcido, consciente daquilo que vai ser feito, a manobra de redução dura 10 minutos no máximo ali, a gente consegue reduzir o ombro, colocar no lugar, tipóia, o paciente vai para casa tranquilo, né, com as devidas orientações. Existem pacientes que às vezes a gente não consegue, ou porque tem uma fratura associada, porque o paciente está com muita dor, muito contraturado, muito nervoso, e aí a gente vai para o bloco cirúrgico e anestesia ele. Só que aí a gente vai ter que ter o jejum do paciente, então se ele comeu, vai ter que esperar ali, né, 6 horas, 4 horas. Ele vai ter que passar por uma anestesia geral, que acaba sendo um procedimento, né, que tem seus riscos, né, a gente não pode negar. E vai ficar depois na sala de recuperação, 2, 3 horas até, né, acordar e ir para casa. Então, a gente sempre dá prioridade para o procedimento, né, com menor risco, mais rápido, e desde que a gente consiga dar esse conforto para o paciente. Perfeito. E aí a gente conseguiu colocar no lugar, né, o ombro desse paciente ali na emergência, né, a gente coloca uma tipóia, um Velpor, né, que é aquele paninho azul que fica segurando o braço, assim, sabe? E ele vai para casa ali, tá resolvido ou como é que é? Isso aí é só deixar cicatrizar? Aí a gente vai ter 2 grupos de pacientes, né? Tem um grupo de pacientes que luxa a primeira vez, a gente coloca no lugar, em geral a gente orienta a permanecer de tipóia 2 semanas, para que se cicatrize, né, os ligamentos, cápsula, labro.
E depois disso a gente começa uma reabilitação. E possivelmente esse paciente nunca mais vai tirar o ombro do lugar. E existe um grupo de pacientes que fica com o ombro instável. Ou seja, eles tiram o ombro do lugar por movimentos banais. Às vezes vou pegar algo no banco de trás do carro, o ombro luxo, vou ajeitar o travesseiro, o ombro luxo. Então, a gente divide nesses dois pacientes. É difícil a gente, após a primeira luxação, saber quem exatamente vai evoluir para um ombro estável e para um ombro que luxa com frequência. A gente pode realizar exames de imagem, né? Normalmente a ressonância é um exame que nos ajuda bastante nisso, porque existe uma estrutura bem importante no ombro. O nosso ombro ele tem a articulação que tem maior amplitude, né? Tem uma grande amplitude, e essa amplitude vem às custas de instabilidade, ou seja, o ombro é a articulação que consequentemente sai mais do lugar. E uma das estruturas que facilita, né, que melhora a estabilidade do ombro é uma estrutura chamada labrum. Ela é uma borrachinha, vamos dizer assim, uma ventosa que fica em volta do osso e ajuda dando uma pressão negativa, dando maior estabilidade para o ombro. Então, muitas das vezes, o paciente lesa esse labrum. Então, a ressonância, quando a gente faz logo após a luxação, a gente pode observar, às vezes, essa lesão do labrum e a gente pode ver, às vezes, uma perda óssea. E de acordo com essa lesão, com essa perda óssea, a gente pode caracterizar ou fazer uma estimativa de que talvez aquele paciente possa ter uma instabilidade crônica naquele ombro, né? Mas, às vezes, há a possibilidade do labrum mesmo lesionado, ele cicatrize, e, consequentemente, o paciente fique com esse ombro estável e não precise de um procedimento adicional, uma cirurgia, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar sobre quando é que eu sei, assim, quando é que o médico, assim, né, vocês dão um tempo pro paciente para liberar ele, ou, por exemplo, a ressonância, talvez ela mostre lesão, mas existe uma chance boa do paciente não precisar operar. Isso, às vezes a gente faz a ressonância, por exemplo, e tem uma lesão labral ali. Quanto tempo depois que vocês fazem a ressonância? Porque eu fiz a lesão hoje, vai ficar edemaciado, vai ficar cheio de líquido ali. Faz logo a ressonância, porque o paciente às vezes ele quer fazer logo a ressonância, né? O paciente tem pressa, né? Sem dúvida. O ideal, né, é aguardar pelo menos ali no mínimo 2 semanas. Eu espero um pouquinho mais, às vezes 4 semanas para fazer um exame de imagem, porque a ressonância ela tem muita interferência desse líquido inflamatório, né, de trauma, às vezes relacionados à luxação ali no momento agudo. Então não adianta muito querer sair correndo, né? O paciente, não, eu quero resolver logo porque eu tenho que voltar a lutar. Exatamente. Não posso parar, né? O atleta tem essas questões às vezes, né? Mas é importante explicar isso e salientar essa questão, né? Às vezes você fazer um exame muito agudo ali, muito, muito rápido, vai te trazer informações, vai te confundir e às vezes, né, a fazer um tratamento que talvez não seja o melhor, né? Então, o ideal é sempre orientar e ter essa paciência para fazer o melhor tratamento, sem dúvida. Sobre ligamento, você está falando ali sobre ligamento, o paciente fica muito preocupado, né? Ah, doutor, rompi ligamento, né? Que nem no joelho, assim, o paciente conhece ali o ligamento cruzado e normalmente, na grande maioria das vezes, rompeu o cruzado tem que operar, Isso. né? E aí às vezes vai pro tornozelo, que é mais a minha área, na maioria das vezes não tem que operar. Exato. E o paciente fica confuso, tá? Mas eu tenho ruptura de ligamento, doutor, tá escrito aqui no exame, e eu não tenho que operar. Como é que é isso no ombro? Assim, o que faz ali que causa essa maior instabilidade crônica? Porque depois que cicatrizou numa luxação aguda, depois que cicatrizou em tese, até fica um pouco rígido, porque às vezes a própria cicatrização, a fibrose que cria, ele deixa meio rígido um pouquinho ali, né? Dependendo da lesão. Exato. No ombro, assim como o tornozelo, a lesão ligamentar, ela não é ela que caracteriza, né, a cirurgia. No ombro, a gente tem estruturas muito mais importantes do que o ligamento que garantem a estabilidade. O labrum é uma delas e também o manguito rotador, né? Então, essas estruturas estando bem, normalmente os ligamentos cicatrizam e a gente não depende deles para estabilizar o ombro. É justamente isso, assim, o que a gente observa é o labrum, né? O labrum ele pode cicatrizar no lugar onde deveria, no anatômico, e você vai ter o ombro estável e não vai te incomodar. Ele pode não cicatrizar e, consequentemente, ele vai, né, te deixar um ombro instável, e ele pode cicatrizar no lugar errado. E, às vezes, ele pode te deixar o ombro estável, mas ele pode te limitar algum movimento, normalmente a rotação externa. Tranca.
Isso, uma E limitação de... nesses casos, eventualmente tem que operar também. Aí vai depender da demanda do paciente, né? Assim, Uhum. o paciente, esse movimento é muito importante para mim, estou com desconforto, não consigo fazer minhas atividades, e aí sim, teria que Uhum. a cirurgia seria o indicado para devolver esse movimento. Antes da gente falar do tratamento, tem algum teste para avaliar essa instabilidade no paciente? Por exemplo, assim, o senhor falou na ressonância, né? A ressonância é um dos parâmetros, Perfeito. né, que a gente pode avaliar a lesão. Mas, Exato. eventualmente, a ressonância está mostrando uma coisa e o paciente não tem instabilidade e aí não precisa se submeter a um Perfeito. tratamento cirúrgico. Né? Tem algum teste que consiga fazer dentro do consultório, assim, cara, a ressonância até tá boa, mas no teste aqui, o teu Exatamente. ombro tá meio solto. Exatamente. Às vezes, assim, o exame físico é um pouco difícil no paciente agudo, né? Uhum. Então, às vezes a gente justamente espera um pouco o mesmo período ali para realizar o exame de imagem, a ressonância, a gente espera também para examinar o paciente com, lógico, não que a gente não vai examinar no primeiro momento, mas esse exame físico ele é muito menos fidedigno, não é tão ideal quanto um exame mais tardio. Porque qualquer movimento ele vai estar Com dor. apreensivo, com dor, etc. Então a gente vai testar, né, toda a mobilidade do ombro do paciente, vai fazer alguns testes especiais, principalmente para ver um sinal que a gente chama de apreensão no ombro, né? Então a gente vai mobilizar o ombro, ver se ele tem alguma lacidão, se esse ombro está indo além do que deveria, do normal. Compara com o outro lado, Compara por com o outro exemplo. lado, sempre. E a gente faz os testes de apreensão. A gente pode fazer o teste normalmente, né? A gente fala de luxação de ombro, mas é importante lembrar que a luxação mais comum é uma luxação anterior, ou seja, o ombro sair para frente, né? Anterior-inferior. Mas o ombro pode sair para trás, para baixo, para cima, que são muito menos comuns. Mas se tratando de luxação anterior-inferior, o movimento de maior risco de luxação é o que a gente chama de abdução e rotação externa, que é esse movimento, né? Então nós temos o teste de apreensão, que é um teste importante, que é justamente quando a gente faz esse movimento, o paciente acha que o ombro vai sair e ele se defende. Uhum. Às vezes um sinal até de maior instabilidade é o paciente ter esse sinal também na adução, com o Uhum. cotovelo junto do corpo e a rotação externa, ele também sentir essa sensação de que o ombro vai sair. Uhum. Tem outros testes, como o teste da surpresa, etc. Mas basicamente, assim, que costuma ser bem importante no nosso exame físico é o teste de apreensão. Perfeito. E em relação ao tratamento, né? Quando é que o paciente não precisa operar, tem que operar sempre, que nem o ligamento cruzado? Como é que vocês decidem se esse paciente tem que se submeter a um tratamento cirúrgico ou não? Uma vez que a gente observou essa lesão labral ou uma perda óssea, a gente, dependendo da realidade do paciente, a gente pode indicar, às vezes, a cirurgia naquele momento. Provavelmente foi o que aconteceu com o Nicolas Meregali. Ele teve uma lesão traumática durante uma luta, né, durante uma disputa, foi reduzido e procurou médico, atendimento. Aí eu não tenho tantos detalhes sobre o atendimento, mas basicamente, muito provavelmente, foi visto uma lesão labral grande ou uma lesão óssea. E como ele é um atleta de alto nível, né, um atleta de um esporte que o ombro está em risco durante, né, a prática do esporte, foi se optado diretamente pelo tratamento cirúrgico. Eu acredito que muito provavelmente ele tinha uma lesão óssea. Então, além desse labrum, ele perdeu parte do osso da glenoide. Isso aumenta ainda mais a instabilidade. Então, foi optado pelo tratamento cirúrgico. Nem sempre isso vai ser de cara, né? Um paciente, luxei, tem sinais de instabilidade, vamos operar. Porque justamente o exame físico é bem importante. Então, às vezes, a gente dá um tempo para o paciente, um tempo para melhorar a alteração inflamatória daquele ombro, para aliviar a dor, ele vai fazer uma reabilitação, recuperar o movimento, fazer um reforço, e às vezes ele vai estabilizar o ombro. Esse paciente a gente não vai indicar cirurgia para ele se ele não tem sintomas claros de instabilidade. Mas se, apesar desse tratamento, ele tem sinais de instabilidade, aí a gente vai discutir e encaminhar para o tratamento cirúrgico. Tem algum tipo diferentes assim de tratamento cirúrgico para tipos de lesões ou é para tipos de pacientes, né? Porque, por exemplo, uma coisa é o Zuco, que faz jiu-jitsu com a família, faço com a minha mulher, com meus amigos ali e tal. Eu não sou um competidor, eu não ganho a vida lutando jiu-jitsu, né? Perfeito. Eu vou de leve ali, eu vou pelo esporte.
né? E tem um outro cara que ganha dinheiro, bastante dinheiro com o jiu-jitsu. A vida dele é A o vida jiu-jitsu, dele né? é o jiu-jitsu, ele precisa daquilo, né? Uhum. Talvez ele não saiba fazer outra coisa, porque ele passou a vida dele dedicando, que nem nós, a gente se dedicou à medicina, né, à ortopedia e tal. Talvez eu não saiba fazer outra coisa, né? E a mesma coisa, ele precisa desse ombro, né? Uhum. Então tem essa diferença na indicação do tratamento cirúrgico, na indicação dos tipos de tratamento cirúrgico, Tem. ou não tem essa distinção. Ó, o Zuko é um atleta ali, é alguém que faz jiu-jitsu ali porque ele gosta e tal, mas ele vai fazer o mesmo tratamento cirúrgico. Como é que funciona isso? Perfeito. Na verdade, aí a gente vai ter dois tipos de tratamento, né? Vamos dizer assim, nós temos o reparo labral, né, que é justamente dessa estrutura que eu já expliquei. Essa pelezinha que tem ali. Isso, É um tecido mole, no tecido caso. mole. Né? Então a gente vai basicamente tratar essa lesão. Então, a gente reinsere esse labro, né, através de âncoras. Essa é uma cirurgia por vídeo, normalmente, uma artroscopia, que é uma cirurgia com pequenos cortes no ombro. A gente entra com uma câmera dentro do ombro e faz esse reparo através desses pequenos portais. Então a gente, vamos dizer assim, sutura esse labro, a gente amarra ele de volta no lugar. E esse labro não tem que cicatrizar, né? Então, isso é uma questão do pós-operatório. E a outra cirurgia, né, que a gente utiliza é o famoso Latarjet. O Latarjet existe até o artroscópico, né, uma técnica artroscópica para fazer essa cirurgia, que não é tão difundida, ela ainda, né, tem algumas dificuldades técnicas para se fazer essa cirurgia, mas basicamente a gente faz uma cirurgia aberta, um corte, né, um corte relativamente pequeno, que a gente transfere um ossinho chamado coracoide. Então a gente serra um pedacinho de osso e transfere para a borda da glenoide, né, que é a borda da articulação do ombro. E essa cirurgia normalmente ela vai ser mais usada quando, além do labrum machucado, nós temos uma perda de osso. Então, o paciente luxou, arrancou o labrum, mas ele também machucou o osso. Então, ele tirou, perdeu o osso. O ombro já é uma estrutura a glenoide é uma estrutura que tem pouco osso. E aí, com essa perda óssea, ela acaba sendo, né, ficando mais instável. E, consequentemente, a gente precisa repor esse osso. E a forma de fazer isso é com esse enxerto, né? Então, o Latarjet, normalmente, é uma cirurgia que tem um índice de recidiva, né? Depois que o paciente faz essa cirurgia, ele tem chance menor de luxar o ombro, né? Posso estar um pouquinho desatualizado, mas em torno de 7% a recidiva após Latarjet e após o reparo labral em torno de 20%. Mas é uma questão de indicação. Tem pacientes que a gente vai indicar o reparo labral, porque ele não tem perda óssea, porque ele não é um atleta de um esporte de risco, porque ele, né, tem várias questões sociais que a gente vai avaliar também e propor para o paciente. E às vezes se o paciente é alguém que tem uma perda óssea grande, ele tem um atleta de ponta, um esportista profissional do jiu-jitsu, por exemplo, ou ele é um alpinista, por exemplo, ele trabalha em altura, aí a gente vai ter que optar por uma cirurgia que tem um índice de recidiva menor, justamente para avaliando esses riscos de forma geral. Perfeito. E aí o paciente ele fez a cirurgia, ele pode fazer físio no dia seguinte? Como é que funciona isso? Normalmente, né, depende da físio, né? O que a gente orienta? Existem terapias analgésicas que podem ser feitas na físio, ele pode mobilizar a mão, pode mobilizar o cotovelo, mas o ombro a gente tem que esperar essas estruturas cicatrizarem e colarem, né? O osso consolidar, ele tem que se integrar junto com a glenoide. Então tem um período, grudar, perfeito, esse é um termo bom. Então, basicamente a gente tem que ter esse período, que gira em torno de 4 a 6 semanas. Então, tanto o reparo labral quanto o Latarjet, com enxerto ósseo, o tempo de repouso é semelhante, né? A gente deixa ali de tipóia 4 a 6 semanas, a gente vai acompanhando, né? Tanto com exame físico, quanto o Latarjet, daí a gente faz exames de imagem para ver se o ossinho está grudando, etc. Então, né, basicamente, a fisioterapia pode se iniciar? Pode, mas ela tem que ser um pouco mais cuidadosa. Você não vai mexer o ombro, né? Outras coisas que ultrassom, né, eletroestimulação, coisas nesse sentido para aliviar a dor, mas movimento do ombro só depois de 4 a 6 semanas. E depois de 4 a 6 semanas dá para tocar ficha. Quem dera, quem dera. Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes, né? Cirurgias de forma geral, tá? Basicamente, quando a gente fica com uma articulação muito tempo parada, imobilizada, essa articulação ela fica mais rígida.
acontece o que a gente chama de aderência. Imagina ali os tecidos que a gente tem, pele, gordura, músculo, eles cicatrizam e ficam grudados um no outro. E aí essas aderências deixam uma articulação presa. Então, mesmo que tu queira, depois de 4 semanas, tu vai tentar mexer. Não consegue, porque a aderência tá ali presente. Então começa o processo fisioterápico. A primeira fase da fisioterapia, né, vai ser justamente ganhar mobilidade, né? Então vai ser essa fase de soltar essas aderências, que é uma fase dolorosa muitas vezes, né? Um pouco difícil às vezes para o paciente. Eu sempre explico e sou bem honesto com o paciente. Ó. Você precisa, né, passar por esse processo, um processo que faz parte da recuperação e por vezes ele vai ser doloroso, né? Mas é importante recuperar o movimento. E eu costumo orientar não pular etapas, então a gente só vai começar a ganhar força nesse ombro depois que a mobilidade estiver, né, pelo menos ali em 95% do normal, né, então a gente recupera a força. Então eu até brinco com os pacientes, na fisioterapia está caindo pelo menos uma lágrima tua durante a fisioterapia? Não, se não tiver caindo pelo menos uma, vamos trocar de fisioterapia. É o que eu sempre falo, cara, fisioterapia não é massagem. Exatamente. Né? Fisioterapia não é para tu ter uma sensação boa, fisioterapia é para te reabilitar. Tu não estaria na fisioterapia se tu não tivesse algum problema. Né? E isso que eu sempre falo. E dentro da luxação de ombro, tipo, vamos fazer a última pergunta, que é quando é que eu posso lutar de novo? Né? Fiz a cirurgia, né? O Menegari agora fez a cirurgia, né? Quando é que se ele fosse teu paciente, né? Se tivesse feito a cirurgia contigo, provavelmente vai fazer o Latarjet e deu tudo certo, né? Do dia da cirurgia até quanto tempo ele tem que ficar em relação assim, ó, tempo parado, fisioterapia e tal, reforço muscular, deve ter algum treinamento de propriocepção junto no ombro, embora não seja uma área de carga. Né? Quando é que eu posso começar a treinar jiu-jitsu assim no roller? Normalmente, essa é a grande questão, né? Eu gosto muito de individualizar isso, né? Lógico, falando em termos gerais, diria que em torno de 6 a 8 meses. Mas o que eu me guio? Justamente essas etapas. Então, o paciente recuperou a mobilidade, ele recuperou a força. Recuperando essas duas coisas, e a gente já passou pelo tempo de cicatrização, a gente pode começar a introduzir ele de volta ao esporte. Como eu acabo atendendo muita gente do jiu-jitsu, eu sempre tento falar para o paciente ele não se afastar do tatame, né? Ou se afastar o tempo mínimo possível, né? Então, fiz uma cirurgia, fiz uma estabilidade, tô começando a fisioterapia, mas ainda não estou com mobilidade. Vai pro tatame, bota o kimono, vai lá, faz a corridinha, volta pro tatame, conversa com o pessoal, se mantém próximo, porque às vezes quando a gente passa por uma lesão, a gente às vezes acaba perdendo um pouco do ânimo, e aí dessas acabam tendo as desistências, né? Então, sempre tento manter o paciente mais próximo do esporte que ele gosta, da medida, né, que for possível. E o clima ali é bom também, né? Exatamente. O pessoal, normalmente, pelo menos onde eu faço ali, o clima é muito bom, o pessoal tá sempre meio na parceria junto. Exato, né? O jiu-jitsu tem muito, e eu acho que o grande sucesso do jiu-jitsu hoje, assim, a gente vê ele se popularizando, né, de forma grande, assim, é isso, assim, vira uma família mesmo, uma irmandade, né? Uma extensão da tua casa. Né? E muito provavelmente por isso, porque tu tá confiando ali tua cabeça, teu pescoço com os teus colegas, né? É uma luta, né? Uma luta, e aí tu sabe que, cara, se tu perder a luta, o cara não vai te matar. Exato. Né? Ele vai ir a milhão, tu vai ir a milhão, e no final das contas os dois vão rir no final. Exatamente. O jiu-jitsu é incrível, né? Isso em um minuto tá os dois tentando arrancar a cabeça um do outro, e em um minuto segundo estão ali conversando e papeando. Então tem esse lado, assim, sem dúvida. Então eu tento manter e hoje a gente vê o CrossFit também, né? Tem essa um pouco de característica mais similar também. O pessoal que faz CrossFit gosta muito do CrossFit. Defende muito o CrossFit. Exatamente. Né? Então, eu tento deixar o paciente sempre próximo do esporte, né? E tentar retornar o mais rápido possível. Então, eu tento individualizar isso. Se eu vejo que ele está com um ganho de força, de mobilidade, um ganho de força bom, aí a gente começa a levar ele de volta para o esporte, para treinar mesmo, para rolar, para competir. Lógico, né? Sempre vai ter aquela adaptação. É natural que ele vá sentir medo, vai proteger um pouco mais aquele braço, né? Etc. Então, mas, consequentemente,
resumindo assim, de termos gerais, 6 a 8 meses é a média, mas eu diria que a gente tem uma tendência a individualizar isso. Perfeito. Bom, aqui a gente falou sobre luxação de ombro, né? E agora nós vamos falar sobre uma outra luxação que também acontece no ombro, mas não é uma luxação de ombro. Na verdade, a gente, na ortopedia, a gente chama essa luxação de ombro de luxação gleno, que é da glenoide humeral, que é o húmero saindo da glenoide. Agora a gente vai falar da famosa LAC, né, que é a luxação acrômio-clavicular. Né? Então tem uma região, que tu explicasse pra gente aí, né? Tu que é o cara, o que é o acrômio e o que é... Bom, clavícula o pessoal sabe, né? Esse ossinho aqui e tal, normalmente quebra, né? Acontece muito fratura. E o que é a luxação acrômio-clavicular, a famosa LAC? Então, vamos lá. O ombro, ele é um complexo, né? Então, a gente tem vários ossos ali que fazem parte do ombro e várias articulações. Entre elas, então, a glenohumeral, que é a articulação onde realmente tem o movimento do ombro, né? E existe uma articulação, que é aqui, ó. A gente sente a nossa clavícula, vai palpando até aqui na lateral. Alguns, como eu, vão ter um carocinho aqui, né? Marcas de batalha. E aqui começa o acrômio, que é esse outro osso aqui que faz parte da escápula. Ele que dá essa volta aqui no nosso ombro, tá? Então aqui a gente tem uma pequena articulação, ela é bem pequena, dá quase um contato de um dedo com um dedo, assim. E ela não tem tanto movimento, ela tem um movimento mínimo, mas a principal função dela é estabilizar movimentos do ombro. Né? Então ela absorve muita carga e ela estabiliza os nossos movimentos de ombro. E como uma articulação, né, ela pode sair do lugar também. Assim como a glenohumeral, a articulação acromioclavicular, ela também sai do lugar. Só que aí mudam algumas coisas na conduta, né, em relação a essa articulação. E acho que provavelmente isso que tu vai me perguntar, né? É uma dúvida muito comum, né? Poxa, eu acabei de falar que a glenohumeral, quando luxa uma urgência, tem que ir para o hospital para colocar no lugar. E aqui nessa aqui vai mudar um pouco. Essa é uma articulação que a gente não consegue reduzir. Colocar ela no lugar e ela ficar. Às vezes ela até reduz, tem até um sinal que a gente chama, que é o sinal da tecla. Por quê, então? Essa articulação, normalmente ela luxa quando a gente tem um trauma direto no ombro. Acontece às vezes no judô, acontece muito, né, pelas projeções, no jiu-jitsu um pouco menos, porque a gente não tem tanta projeção. Moto queda muito. De bicicleta também, não é só moto, né? No verão a gente vê aumentar muito as luxações acromioclaviculares. Então, normalmente uma queda de ombro e a gente rompe os ligamentinhos. A gente tem os ligamentos acromioclaviculares e os coracoclaviculares, tá? Um pouquinho específico isso, mas basicamente a gente tem ligamentos para o acrômio, que é esse ossinho de cá, e ligamentos para o coracoide, que é um ossinho que fica aqui mais embaixo. Que seguram para a clavícula não subir. Ela não subir, exato. Então, né, a gente, pensando nisso, quando normalmente se tem esse trauma, se rompe os ligamentos, daí pode ser que se rompa os acromioclaviculares, ou os coracoclaviculares, ou todos. Dependendo da gravidade dessa lesão, a clavícula vai subir, ela vai dar esse aspecto de subir, né? Mas na verdade é um ombro que cai, vamos dizer. E daí fica essa saliência aqui normalmente. Normalmente fica uma deformidade bem feia. Os pacientes costumam chegar bem assustados, né? E consequentemente esse ossinho fica saltado. E daí a gente pode tentar reduzir. Eu posso tentar empurrar ele aqui, que é o sinal da tecla. Só que eu empurro, ele volta, né? Como ele não é uma articulação igual ao ombro de encaixe, vamos dizer assim, a gente não consegue reduzir, colocar no lugar e ficar assim, né? Para a gente reduzir, colocar no lugar e essa articulação ficar, aí, infelizmente, dependendo do grau de luxação, a gente vai optar pelo tratamento cirúrgico. E como é que a gente descobre isso? Assim? É só olhando? Né? Olhando para o paciente, assim, às vezes olhando a gente vê que tem. O paciente vê que tem. Isso. Né? Dependendo do grau da lesão, né? Exatamente. Mas tem algum exame que a gente consiga ver assim na emergência mesmo? A indicação do tratamento, né, e a classificação da LAC 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer através do raio-x, da radiografia. Então a gente faz uma radiografia das duas clavículas, né? Tenta colocar até numa imagem única. E aí a gente vai medir uma distância da clavícula com o coracoide, que é um ossinho que tem aqui mais embaixo. E a gente vai comparar com o outro lado. Aí, de acordo com essa distância, a gente vai classificar. E de acordo, né, se for uma distância muito grande, aí a gente vai indicar cirurgia para restabelecer essa distância, essa
colocar a articulação no lugar. E quando é que... E só existe tratamento cirúrgico para essa lesão? Não. Aí a gente vai pensar várias coisas, né? Normalmente, LACs grau 1 e 2, que, para simplificar, vou dizer assim, que a clavícula não subiu tanto, né? A gente observa que ela não teve essa diferença tão grande dessa distância, a gente pode tratar de forma conservadora. Na verdade, a gente trata de forma conservadora, o que quer dizer sem cirurgia. Quem é que decide se ela subiu tanto ou não? Isso aí é, por exemplo, pode ter um médico lá que acha que subiu tanto e um outro médico, colega do lado, eu acho que subiu bastante. Isso tem algum lugar dizendo se subiu muito, subiu pouco? O que é esse subiu tanto? Na verdade, a gente compara com o outro lado, né? E aí a gente faz essa medição. Então, a classificação vai ser, não LAC grau 1, teve uma contusão, mas essa distância não se alterou em relação ao lado contralateral. Subiu uma distância 100% em relação ao lado contralateral. A gente vai classificar com o grau 2. 200%, grau 3. Teve uma luxação posterior. Né? Então não é arbitrário, né? Não é arbitrário. Existe uma classificação que... A gente aprende isso, cai em prova. Isso, Rockwood. E é algo um pouquinho mais específico, né? Mas a gente tem essa classificação que a gente vai tentar enquadrar. O paciente, às vezes, ele acha que o médico pode estar inventando da cabeça dele. Será que tem que operar mesmo, doutor? Olha, o livro está dizendo que sim. Exato. Acusam a gente de não estudar, né? O ortopedista não estuda. O ortopedista não tem nada que estudar, né? Antes fosse... Me enganaram, falaram isso, eu acreditei. Mas é justamente, né? Então existem vários parâmetros que a gente vai levar em consideração e existem classificações. A que a gente usa mais é essa, né? Então, com base nessa classificação, a gente vai indicar a cirurgia ou não. Existe uma classificação, que é a LAC grau 3, que ela é limítrofe. O que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, pode-se pensar em tratar sem cirurgia, mas a cirurgia também está indicada. Então, a gente vai levar em consideração outras questões. O paciente está com dor, se ele está com limitação, se é um paciente jovem, se é um paciente ativo. Né? Então, aí que a gente vai definir. Normalmente, nesses casos assim que ambos os tratamentos são possíveis, eu costumo colocar na mesa as possibilidades, os prós e contras de cada tratamento e a definição, né, vem junto com o paciente. Né? Não imponho para ele. Na verdade, tudo é assim, né? Mas tem uma LAC grau 5, bom, tem a opção de não operar? Tem. Mas ele vai ficar com uma deformidade grande, com esse osso bem saltado, né? Então tem uma questão estética que às vezes incomoda o paciente. E consequentemente, né, vai ficar assim, não tem como melhorar a não ser com a cirurgia. Mas o paciente está ciente, né, de todas essas questões, né, sem problemas, ele não vai ser imposto a cirurgia, o paciente não é obrigado a nada, a gente sempre vai orientar aquilo que é melhor, né, na nossa visão para o paciente. Existem casos, né, paciente às vezes está com uma LAC grau 5 que não operou e treina jiu-jitsu, luta MMA, tem, né? Existem casos assim, mas são exceções, a grande maioria vai ficar com aquela deformidade, vai ficar com dor, com sensação de instabilidade no ombro, ele começa a fazer sobrecarga na escápula, às vezes faz uma discinesia escapular, começa com contratura cervical, então, né, diversas complicações decorrentes daquela lesão. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque às vezes o paciente, ele não tem dor naquele local, né? Mas tem que lembrar que aquilo ali é uma articulação que ela tem que ficar estável. Exato. Se não tivesse ficar estável, não ia ter consequência nenhuma, né? Por que os livros evoluíram tanto, assim, os estudos mostram a partir de algum grau, que é o 3/4, ele tem que operar. Por que está escrito isso em todos os livros do planeta? Né? Porque eles já viram o que acontece se tu não opera. Se tu não opera... Os trabalhos científicos observam justamente que a maioria dos pacientes que não operam tendo uma luxação, né, acima de grau 4, eles vão ter dor, né, crônica, eles podem ter alguma limitação de movimento, eles podem ter outras questões, contraturas, né, discinesia escapular é algo que é bem comum também, que é, vamos dizer assim, pensa num carro desalinhado, né? Então teu ombro vai funcionar de uma forma que não deveria. Então ele está desalinhado, então ele começa a sobrecarregar outras estruturas. Então tu começa a usar mais trapézio para levantar o braço, tu começa a usar, né, grande dorsal.
Então, esses músculos que começam a fazer funções que eles não deveriam. Então, eles começam a fazer contratura, causa dor. Uma dor E que às não vezes, passa. exato, é uma dor que não passa e às vezes a gente não consegue, né, identificar bem, né, caracterizar bem ela. Então, né, é nisso que a gente seguir normalmente para indicar os tratamentos. Né? Tá. E aí, por exemplo, vamos dividir então nos dois pacientes, né? Tem um paciente que não operou, né? Não precisou, né? Tá ali 1, 2 e 3, Uhum. né? E aí, quanto tempo mais ou menos ele precisa ficar? Mais ou menos aquele período? Período de cicatrização do tecido mais ou menos o mesmo, né? Isso, mais ou menos. É o que acontece às vezes, né? LAC tem uma característica assim, que é uma lesão que dói muito. Eu tive uma LAC grau, então falo com propriedade, ela dói muito na hora. Então tu sente assim uma dor absurda. Só que ela, talvez por essa percepção de doer muito, tu sente um alívio rápido. Então às vezes passa 5 dias, tu tá uma dor leve ali, sentindo. Então, isso varia um pouco, né? Mas normalmente a gente orienta a ficar de tipóia pelo menos umas 2 semanas antes de começar a fazer alguma mobilidade, isso pensando no tratamento conservador, né? Mas às vezes, né, mesmo não sendo cirúrgico, mesmo não tendo, né, essa indicação plena, muitos dos pacientes que têm um trauma, né, acromioclavicular, eles podem desenvolver artrose, que é o desgaste dessa articulação. E aí, né, tem uma dor ali meio chata. A artrose acromioclavicular tem aparecido muito no consultório, muito mesmo. Não por decorrência da LAC, mas eu vejo muito no CrossFit, né? Porque eles fazem muitos movimentos acima da cabeça o com supino, carga, né? Um dos que dá muita lesão de LAC, né? Que não é o jiu-jitsu, né? Que a gente tá falando aqui, o pessoal de repente pensa, tá falando só de jiu-jitsu. Não, né? Na tirada e na botada da barra no supino, quando tu vai fazer sozinho, por exemplo, principalmente quando tu já tá cansado, já fez lá tuas 8, 10, 15 repetições, aí tu vai botar e aí sente pegando ali essa articulação aqui do ombro, que normalmente pode pegar outras também, né? Mas essa aí é uma articulação que é bem forçada. No CrossFit eles fazem muito apoio da barra no ombro aqui, né? Então, por esse apoio também por movimentos com carga elevada acima da cabeça, ali, tem pouca estabilidade, né? Então, eu tenho visto muito paciente, bastante mesmo, né, pacientes vindos do CrossFit com artrose acromioclavicular. Mas ela também pode acontecer após um trauma, né, uma luxação acromioclavicular. E o tratamento cirúrgico, né? Paciente ali grau 3/4, 4, 5, e aí? Aí a gente basicamente vai colocar de volta essa articulação. Então imagina aqui, né, o acrômio e a clavícula, ela, né, tá saliente aqui, tem com essa distância. Então a gente vai recuperar essa distância. Como que a gente faz isso? Existem algumas técnicas, né? Mas basicamente a gente perfura a clavícula, né, e reinsere, né? Reinsere, na verdade não é bem reinserir, mas a gente faz como se essas a gente utiliza um dispositivo chamado, normalmente, né? A gente tem mais de uma opção, vamos dizer. A gente tem as famosas âncoras, tá? Que são uns dispositivos como se fossem uns parafusos. A gente parafusa no osso e deles saem fios de alta resistência. Então a gente pode usar esses fios para estabilizar de volta. Então a gente amarra a clavícula no coracoide e a gente devolve essa distância que a gente perdeu e essa congruência articular. E daí a gente amarra. Esse é um dispositivo classicamente mais usado, mas hoje em dia a gente já tem o Endobottom, que é um dispositivo um pouco mais moderno, que basicamente eles cumprem a mesma função, que é o quê? A gente colocar a articulação de volta no mesmo nível, e para isso a gente costuma amarrar a clavícula no coracoide. E daí a gente pode usar âncora, Endobottom, existem técnicas com parafuso, a gente atravessa o parafuso, existem técnicas com fio, um fio metálico, a gente chama de fio de Kirchner, que é como se fosse um palitinho de churrasquinho, talvez, de metal, e a gente atravessa, né, do acrômio para a clavícula, por exemplo. Mas basicamente a gente devolve essa congruência de forma cirúrgica por um tempo suficiente para os ligamentos cicatrizarem, né? Então, esses dispositivos, eles têm a função de manter a articulação no lugar, enquanto os ligamentos, né, nativos ali, os ligamentos cicatrizem, né? Então, justamente aí que é uma questão importante. O tratamento agudo da luxação acromioclavicular
vai envolver isso. A gente estabilizar a articulação para que os próprios ligamentos, né, os nossos ligamentos, cicatrizem. Se a gente demora muito para operar, às vezes o paciente, né, tive um lá que não quero operar. E seguiu a vida. Só que daí ele começou com essas alterações que a gente comentou. Começou com dor, Isso com é bem limitação comum de acontecer, né? movimento. E só que daí já passou 6 meses desse trauma. E daí ele volta no consultório. Agora eu quero operar. Bom, agora mudou um pouquinho. A gente pode te operar, mas o tratamento muda, né? Quando a gente passou tanto tempo assim, não tem mais como cicatrizar esses ligamentos, né? Os nossos ligamentos que a gente nasceu com eles. Eles já se atrofiaram, o corpo já absorveu, então a gente não tem mais como somente estabilizar e cicatrizar esses ligamentos. Então a gente precisa de um enxerto de tendão. No caso da luxação acromioclavicular, a gente acaba usando muito os tendão de flexor, aquele mesmo tendãozinho que o cirurgião de joelho costuma tirar para fazer um enxerto de LCA. LCA, ligamento cruzado anterior. Perfeito, ligamento cruzado anterior, exato. Então a gente acaba tirando ali esse tendãozinho de enxerto para refazer esse ligamento. Então, além de ter que mexer no ombro, né, onde estava lesionado previamente, a gente tem que mexer em outro lugar que antes não incomodava. Então, essas também são coisas que a gente tem que pensar na hora de conversar com o paciente e indicar cirurgia ou não, né? Bom, tu não quer operar, tudo bem, mas se te incomodar, o tratamento não vai ser mais tão simples quanto seria se a gente fizesse na fase inicial, ali, no agudo, né, conforme a gente diz. Ideal ali, até 2 meses, normalmente, a gente costuma tentar fazer o reparo sem enxerto, né, estabilizar a articulação. E o tempo que o paciente fica parado, assim, nesse agudo, né? O paciente lesionou, resolveu operar. Aí ele tem que ficar quanto tempo parado, assim, até voltar às atividades? Normalmente, né, qual que é a grande questão? O nosso ombro ele fica aqui pendurado, né? Então essa força para baixo aqui coloca a cirurgia em risco, né? Então a gente usa a tipóia ali bem presinha, bem alta aqui, para o ombro não ficar fazendo essa força para baixo e comprometendo, né? E forçando, vamos dizer assim, a cirurgia. Então a gente tem que esperar que esse ligamento cicatrize. Então normalmente a gente mantém a tipóia ali por pelo menos 6 semanas, né? Tem colega, né? Alguns estudos vão falar 4 semanas, 6, 8. A média eu costumo deixar 6 semanas, porque às vezes, né? O ombro é uma articulação que tem algumas peculiaridades, né? A gente pensa no pé, né? No pé e tornozelo, tu colocou uma tala engessada, vai ficar imobilizado. O ombro a gente não tem essa possibilidade. A gente coloca uma tipóia, mas se eu quiser ficar mexendo o ombro, eu não consigo, né? Então a gente acaba tendo um cuidado maior. Então eu prefiro, principalmente nas luxações acromioclaviculares, deixar 6 semanas ali imobilizado. E depois de 6 semanas, aí aquele mesmo processo que a gente conversou em relação à luxação de ombro, a gente vai iniciar. Normalmente é uma recuperação um pouco mais rápida, porque a gente não mexe na glena humeral ali. Então, normalmente, o paciente não perde tanta mobilidade, ele acaba recuperando até um pouco mais rápido. Mas é basicamente a mesma ordem, né? Fica ali 6 semanas de tipóia, começamos a fisioterapia motora para ganho de movimento. Depois que ele tiver com um movimento, né, ganho de pelo menos 90%, 95% do normal, aí a gente inicia o ganho de força. E para atividade física, 6, 8 meses. 6, 8 meses também, mesma coisa, né? De forma. E nesse paciente crônico aí, que ele não operou, resolveu operar depois, cirurgia um pouco maior, cirurgia... Um pouco maior. Aí a gente vai ter que cuidar o joelho também, né? Então, às vezes tem um pouquinho de dificuldade para deambular, para caminhar. A retirada de enxerto, às vezes o paciente fica com uma dor meio chata na região posterior. Essa é uma lesão que eu tenho, quer dizer, já tirei esse enxerto para fazer o ligamento cruzado, não fiz LAC, mas geralmente fica dolorido na região posterior ali, fica incomodando algum tempo. Mas basicamente eu deixo um pouquinho mais, né? Isso eu deixo normalmente tipo ali umas 8 semanas, né, até esse enxerto integrar bem, ter uma boa aderência. A gente vai acompanhando por radiografia também, para observar tanto, né, se essa congruência que a gente restabeleceu na cirurgia, se ele perdeu, se ele está perdendo, se ele não está perdendo. Então, né, isso também acaba guiando a gente. Não, ele passou ali 3 retornos com o ombro bem estável, não teve perda nenhuma. Às vezes eu
diminuo um pouco, consigo liberar ele da mobilidade, da tipoia um pouquinho antes. Mas em geral eu deixo 8 semanas. Esse enxerto vocês fazem em túnel também? Vocês fazem túnel como faz no joelho? Não? Não, normal. A gente faz túnel na clavícula e passa subcoracoide. Tá. Depois deve botar um parafuso. E a gente agrega, faz um enxerto, amarra e normalmente a gente agrega um outro dispositivo de estabilidade. Que pode ser um endobottom, pode ser a âncora, né? Mas só para explicar, né? O coracoide, que é esse ossinho que fica aqui embaixo, ele é como se fosse um ganchinho, assim, né? Literalmente. Então, esse enxerto, né? Um tendão, um tecido, a gente passa por baixo dele e fura a clavícula, então a gente atravessa e amarra na clavícula. Tá bem, conversei aqui com o doutor Júlio Gazola, eu estava a fim de conversar com ele faz tempo já, né? Um cara super atarefado, cheio de... 2 filhos, 60 horas trabalhadas na semana. É isso aí, tá bem. Jiu-jitsu. Tá bem. Mas foi um prazer. Agora a gente vai marcar um treino. Né? Vamos treinar, tem que apanhar um pouco, né, cara? Cara, te agradeço muito, cara. O prazer foi todo meu. Te acompanho muito aí legal, agradeço. Nas redes e vejo quanto tu trabalha, quanto tu dedica aí pra tua família também, né? E conheço muita gente que te conhece, todo mundo fala muito bem de ti, né? Então, eu gosto de trazer gente aqui que agregue em todas essas esferas, assim. Eu gosto muito de falar tanto aqui no canal, mas como no Instagram também, para quem segue, assim, sobre atividade física, né? Sobre esporte, né? Falo sobre, já entrevistei aqui professor de educação física, né? Que fala sobre corrida e tal. E falar do jiu-jitsu, que é uma coisa que eu recentemente, já vai fazer uns 3 anos, aí 3 anos e pouco, que eu viciei, né? E conversar contigo foi muito bom, foi muito esclarecedor aí para todo mundo, tenho certeza que o pessoal gostou. Fico muito grato. Obrigado de novo. Foi um prazer. E aqui termina mais um canal Paciente, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Lesões de ombro, né? Não só no jiu-jitsu, mas na vida, né? A gente que trabalha com emergência, né? Com trauma, eu e o Júlio, a gente vê isso não só no jiu-jitsu, né? Provavelmente a gente vê isso muito mais fora do jiu-jitsu, mas eu aproveitei a esfera, né? O clima, porque o Júlio é faixa preta, né? É um especialista em ombro, ele trata muito o ombro, né? Fez toda a formação dele em ombro. E a gente tem aí nossos dois amigos e meu mestre, né, que é o Giovanni Guedes, fez uma LAC no ombro, né, uma luxação acrônico-clavicular, e o campeão, né, o multicampeão aí, Nicolas Menegatti, que fez uma luxação de ombro. Né. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.